recebo o secretário da Fazenda do Estado, o secretário Mâncio Lima Cordeiro, porque o governo do Estado, juntamente o governador e o secretário, anunciaram ontem o Refis estadual, o Refis do ICMS, que é o programa de recuperação fiscal. Para aqueles que estão em débito com o fisco estadual no recolhimento do ICMS, no pagamento do tributo, possam quitar a sua situação e receber todos os benefícios daqueles que estão adimplentes. Isso também mostra os reflexos da crise mundial na Europa, nos Estados Unidos e que também atinge o Brasil e o Acre como um todo. Redução do IPI ocasionou a redução dos repasses do FPE para o Estado, cerca de 267 milhões de reais deixaram de ser enviados ao Estado no repasse do FPE, mas o secretário, que é o homem da economia, nos fala sobre isso. Secretário, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Prazer tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Primeiro, secretário, quero falar um pouco dessa crise mundial, a crise porque passa a Europa, principalmente os países ibéricos, atinge os Estados Unidos de forma muito sensível e o Brasil tem seus reflexos também, tanto que o PIB brasileiro teve uma expectativa até outubro de até 3,5%, 4%, mas a gente tem um PIB que não vai chegar a 2,5% no final agora do dia 31 de dezembro. Secretário, como é que estão as finanças e a economia do Acre diante desse cenário? Veja só, eu acho que é importante a gente entender o cenário mundial. Os Estados Unidos têm 25% do PIB mundial e a economia dos Estados Unidos não anda bem. A Europa inteira está em crise e países como Espanha, Grécia, Portugal, a própria Itália, França, sofrem com a questão da crise mundial, ou seja, a Europa está praticamente em recessão. Isso afeta outras economias emergentes, como é o caso da China, que por sua vez é uma compradora de insumos do Brasil, como minério de ferro, outras commodities do Brasil, que são vendidas para esses países, tanto da Europa, Estados Unidos e China. Então isso retrai a economia brasileira. Então não dá para a gente ficar dizendo que o Brasil, mesmo com os fundamentos da economia totalmente equilibrados, ele não é afetado, não sofre com essa crise. E vale ressaltar que a economia brasileira tem os seus fundamentos hoje na melhor posição possível. Possivelmente o Brasil é um dos países que está enfrentando essa crise com maior altivez, ou seja, com maior possibilidade de não se afogar nela. Entretanto, a gente tem visto que o governo brasileiro tem tomado medidas para evitar justamente aumentar a pressão da crise da economia no resto do mundo na nossa economia. Foi assim que o presidente Lula fez em 2009, quando reduziu o IPI dos automóveis e da linha branca de eletrodomésticos. A presidente Dilma fez da mesma maneira, até de maneira mais, digamos, contundente que o presidente Lula. E havia, pelos economistas, aquela previsão. Vamos reduzir o IPI, propiciar uma renúncia fiscal para aquecer a economia no setor industrial e vamos receber uma parte maior do ICMS. Vamos ter um aumento da arrecadação do ICMS. Na verdade, tirando da teoria para a prática, foi isso que aconteceu, secretário? Isso em parte é verdadeiro, ou seja, a economia brasileira ela foi aquecida talvez por algumas medidas do governo, como é o caso dos PACs. Os PACs foram investimentos que foram feitos no momento de crise, tanto no presidente Lula quanto agora na presidenta Dilma. Ela tem aumentado a participação do PAC na economia, inclusive com incentivo à produção de máquinas agrícolas, caminhões, ônibus, com redução do IPI para aumentar também a produção de automóveis, a linha branca, que é geladeiras, televisores e tal. Fogões e tal. Então, isso tudo tem ajudado a manter os empregos na economia brasileira como um todo. Tá? Agora, vocês sabem que os estados eles recebem uma participação nas receitas da União. E o estado do Acre é um dos estados que tem participação na receita da União significativa. O estado do Acre é um desses estados. 68% daquilo que nós... cerca de 60% do que eu tenho de receita de orçamento no estado do Acre, ele advém do FPE. E o FPE ele é composto pelo IPI e pelo imposto de renda. Uma parte do IPI e uma parte do imposto de renda, ele compõe o FPE dos estados e o FPM dos municípios. Portanto, quem está sendo afetado por isso não são só os estados, os municípios também estão sendo afetados. Na verdade é o seguinte,
na última reunião do CONFAZ, nós fizemos um ajuste a respeito do que tinha acontecido, inclusive com uma previsão feita pelo Estado do Acre, e os estados brasileiros, ao longo desse ano, tiveram uma frustração de receita de cerca de quase 11 bilhões de reais, todos os estados. Tá? Quando eu pego o FPE, a CID, que é a Contribuição sobre o Domínio Econômico na questão dos combustíveis, e mais o IPI exportação. Eu pego esses 3 tributos que são constitucionais que os estados recebem, a União colocou no seu orçamento um determinado valor e na sua realização nós tivemos uma frustração de cerca de quase 11 bilhões de reais. No caso do Acre, são quase 300 milhões, quando eu pego todas essas receitas, que o Estado deixou de arrecadar. Ou seja, a União tinha colocado no seu orçamento e, na verdade, ao longo do ano, nós não conseguimos ter realização dessa situação. Então, isso cria um descompasso, cria uma pressão sobre todo mundo. Tá? Por isso o Estado está tomando medidas austeras, me permita, como, por exemplo, historicamente, os governos da Frente Popular têm pago o 13º e o salário de dezembro juntos, antes do Natal. O senhor anunciou ontem o seguinte calendário. Amanhã, dia 19 até o dia 24, o pagamento dos salários de dezembro dos servidores e o 13º somente depois do Natal, 26, 27 e 28 de dezembro. Foi por conta desse momento de crise que foi preciso tomar essa medida, secretário? Claro, eu acho que a gente tem que assumir compromissos que a gente consegue honrar. Tá? E para evitar... Tinha um comentário na rua dizendo que o Estado não ia honrar com o pagamento de salário, não ia honrar com o pagamento do 13º. E aquela conversa de ontem, aquela entrevista de ontem, foi justamente para sepultar de vez esse boato. Não há possibilidade do Estado não pagar o 13º e de não pagar o salário de dezembro. E o calendário é esse que você informou. Entretanto, com a perda de receita que nós tivemos, foi preciso, não agora no mês de dezembro, mas desde lá de março, que a gente vem controlando as finanças do Estado para que a gente pudesse honrar com esses compromissos. É importante ressaltar que alguns estados não vão pagar 13º. Tem estado que já está atrasado com o salário agora, com o salário do mês passado. Tem estado que não paga 13º. Tem 12 estados que estão devendo fornecedores há muito mais de 60 dias. Tem estado que não está honrando nem com os poderes, ou seja, o repasse aos poderes, que é sagrado e constitucional. Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Poder Legislativo. Tem estado que não está conseguindo honrar com esses compromissos por conta dessa situação da crise. E isso afeta as finanças de todos os estados, principalmente aqueles estados que, na verdade, têm uma dependência maior do ICMS. Uma dependência maior do FPE. Do FPE. Tá? Vamos falar do Refis, já que o senhor falou de ICMS? Só um instantinho, só para completar esse raciocínio. Conclua. Eu quero aqui declarar que a Secretaria da Fazenda teve um papel importante, os funcionários da Fazenda tiveram um papel importante, porque o ICMS, esse ano, cresceu 30%, mais de 30% em relação ao ano passado. E isso ajudou a gente suportar tamanha pressão de crise que nós tivemos em relação às receitas transferidas. Esses 30% representam quanto na arrecadação própria, secretário? O ICMS vai dar aí uns 15% da nossa arrecadação própria, mais ou menos uns 15 a 20% da arrecadação. Em dinheiro isso dá quanto? Em números? Uns 800 milhões, 700 a 800 milhões. É uma bela arrecadação. Tá certo. Não deixa de ser uma bela arrecadação. Agora, secretário, Refis. Quem pode ter acesso ao programa de recuperação fiscal do ICMS, empresários locais? Na verdade, o Refis, eu quero ressaltar aqui, foi uma medida tomada pelo governador na véspera do CONFAZ. O CONFAZ aconteceu 7 de dezembro lá em São Luís. E nós tínhamos feito um parcelamento lá no começo de 2011, quando o governador Tião Viana assumiu o governo. E ele tinha garantido aos empresários que não faria mais nenhum parcelamento durante, pelo menos, esses próximos 4 anos. E, diante da situação de crise que o país vive, que os estados estão sofrendo e que isso, de uma maneira ou de outra, afeta as empresas. Afeta as empresas porque os fluxos começam a diminuir e as empresas são afetadas. Ele tomou a decisão de fazer um novo refis, um novo parcelamento,
para que as empresas tivessem a oportunidade de voltar ao equilíbrio fiscal, de se tornarem adimplentes, para poderem acessar crédito, acessar as licitações do Estado, gozarem dos descontos que o Estado oferece em relação a quem está em dia com os seus tributos, na questão do ICMS, por exemplo. Nós temos 12%. 12% para quem está em dia. Para quem está em dia. Quem está inadimplente não tem esse benefício. Então, essa é uma forma do Estado também chamar as empresas para a adimplência para que elas possam gozar desses benefícios. Vamos dar o exemplo aqui da nossa cinegrafista, a Lígia. Ela tem uma pequena empresa em que vende ração para cachorro. E a Lígia deixou de recolher o ICMS por conta da crise, ela teve problemas. E ela está devendo o ICMS de 30 de junho passado, ela está devendo 2012 todinho. Como é que ela vai poder pagar, secretário? Deixa eu só... Tem várias alternativas para pagar o ICMS que está vencido até 30 de junho do ano de 2012. Só são incluídos nesse parcelamento as dívidas de 30 de junho para trás. Perfeito. Tá? Ou seja, essas dívidas podem estar na justiça, podem estar na dívida ativa, não importa. A gente podem estar parceladas, se não for algum parcelamento incentivado. Se a pessoa tiver ido lá, feito o parcelamento lá na fazenda, ele pode reparcelar. Mesmo que esteja já no âmbito judicial, pode ser repactuado? Pode ser repactuado, não tem nenhum problema. Isso é excelente. A ideia é que a gente retire as empresas da situação de inadimplência. E aí é o seguinte, tem várias alternativas, várias. Uma delas é você pagar à vista até o dia 27 de dezembro. Isso é muito próximo, é na semana que vem, mas vale a pena porque tem uma redução de 95% das multas e de 80% dos juros. Excelente. Quem não tem o dinheiro para pagar até o dia 27 de dezembro, tem uma data alternativa no ano que vem? Ainda pode se programar para pagar à vista também, com um benefício um pouquinho menor, até 29 de março, com 90% de desconto nas multas e 70% nos juros. Quem não tem dinheiro e quer fazer o parcelamento? Duas alternativas. A primeira, pagar em até 60 parcelas, com redução de 80% das multas e 60% dos juros, ou em até 120 parcelas, com redução de 65% das multas e 50% dos juros. O parcelamento tem algum teto? Ou seja, dívidas até tal valor pode ser parcelado ou não? Não tem limite de parcelamento. Tem limite de parcelas mínimas, mas é uma coisa muito ínfima. Não é só para o custo de cobrar a parcela não ser menor. A parcela não ser menor do que o custo de cobrar. De cobrança. Tá? Então não tem regra de teto. Você pode parcelar todos os débitos de ICMS que estão nessa situação. E nós esperamos que os contribuintes possam, aqueles que eventualmente, por qualquer razão, tiveram a impossibilidade de recolher o seu tributo, a ideia e o que o governador quer é que, na verdade, as empresas voltem à adimplência até para gozarem dos benefícios que o Estado oferece em relação a essa questão. Gente, esse é um tema muito importante, mexe com a economia do Estado, vai aumentar a arrecadação, mas vai principalmente ajudar o contribuinte, o empresário, a sair de uma situação de insolvência e começar 2013 bem melhor. Secretário, obrigado pela tua vinda. Foi um prazer. Obrado. Feliz Natal. Feliz Natal para vocês também. Obrigado, secretário. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.